Vem da Espanha a informação de que Roberto Firmino interessa ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre Memphis Depay, condenado a 4 meses de prisão suspensa em Mônaco. Você vai entender daqui a pouquinho do que se trata. Tem ainda novidades sobre Endrick, super pretendido por clubes na Europa. Falo sobre o jejum de Caleri, o Santos cada vez mais perto de Benjamin Hohlheiser. Tem ainda detalhes sobre um negócio cancelado no Flamengo. Alex Arce mais perto do Atlético Mineiro? Será? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto ao giro de notícias. Primeira informação é sobre a minha portuguesa que confirmou o clássico contra o Corinthians pro Pacaembu. Esse jogo inicialmente havia tido seu mando vendido para o Grupo Metrópolis e aconteceria em Brasília. Mas no dia 15 de fevereiro, um sábado, no último jogo antes da estreia do Corinthians na pré-Libertadores, Timão e Lusa se enfrentam no Pacaembu. É a volta do Corinthians ao estádio Paulo Machado de Carvalho depois de 11 temporadas. Já a Muso, atacante belga, já está em Porto Alegre para passar por exames médicos e assinar contrato com o Grêmio, atleta comprado do Anderlecht por 1.200.000 euros. Bora contar ainda que o sindicato dos atletas da Bahia saiu em defesa de Lucas Esteves, lateral esquerdo que tinha tudo para jogar no Grêmio, mas por uma decisão maluca do Vitória ainda não tem seu futuro definido. Só para lembrar, na semana passada o Grêmio depositou o valor da multa rescisória, mas se fazendo valer de uma cláusula esquisita, o Vitória decidiu manter o jogador. Só para lembrar que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas foi acionada, não se sentiu capaz de opinar sobre o tema e repassou essa questão para a Justiça do Trabalho, que considerará uma resposta a qualquer momento. Preciso falar também sobre Lucas Rosa, lateral direito de 24 anos de idade, formado na base do Palmeiras e mais novo reforço do Ajax, operação de 3,5 milhões de euros, atleta que jogava no Valladolid. Importante contar que o Lucas vai ao Ajax sonhando com a chance de defender a seleção brasileira, posição extremamente carente entre atletas brasileiros, e ele acha que pode, fazendo sucesso na Holanda, virar jogador da seleção. Preciso te contar agora que Alex Arce voltou a ter seu nome especulado no Atlético Mineiro. Na semana passada, essa notícia surgiu entre setoristas do Galo e havia sido desmentida pelo empresário do jogador, o Santiago Meirelles. Dessa vez, é o jornal La Nación do Paraguai quem traz a informação de que Alex Arce está perto de virar reforço do Galo. Ninguém no Atlético se posicionou de forma oficial. Importante contar que a LDU, com quem ele tem contrato até dezembro, vinha fazendo um jogo duro para negociar o Alex Arce. O dono do clube é apaixonado pelo jogador e estava pedindo algo na casa dos 8 milhões de dólares, valor completamente incompatível com a realidade de alguém que já tem 29 anos de idade. Só para completar, importante contar que o Atlético está no mercado em busca de contratações, mas com outras prioridades, especialmente do meio para trás. Preciso contar mais uma sobre o Atlético. O Galo venceu a concorrência de Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense para contratar Arthur Milani. Nunca ouviu falar? Também pudera. O menino tem só 9 anos de idade e é considerado o melhor jogador da sua geração no futebol brasileiro. Preciso te contar agora sobre um negócio cancelado no Flamengo. Lohan não será mais jogador do CSKA. Já estava tudo certo entre Flamengo e CSKA. Operação de 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Mas na última hora, antes do embarque do atleta para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, Lohan mudou de ideia e decidiu permanecer no Flamengo. Essa decisão acontece justamente no momento em que ele é rebaixado para o time sub-20. O técnico Felipe Luiz entende que ele precisava de mais minutos e vai ser melhor aproveitado no time sub-20 do que no principal. Muita gente, inclusive, entendeu essa decisão do Felipe Luiz como uma espécie de pressão para que o Lohan aceitasse a oferta do CSKA. No final das contas não funcionou, o jogador decidiu ficar no clube e o Flamengo desperdiçou a chance de faturar cerca de 50 milhões de reais. Lohan, que foi sempre muito badalado, mas que com a camisa do time principal do Flamengo ainda não conseguiu vingar. Última informação sobre o Fla: o Yannick Carrasco, meio atacante belga de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Shabaab, foi sugerido ao Flamengo, mas não teve seu nome aprovado. Bora falar agora sobre Jonathan Caleri, centroavante
muito querido pelo torcedor do São Paulo, mas que vive um jejum incômodo. São 11 partidas sem balançar as redes, 9 jogos oficiais e mais 2 amistosos. No total, 827 minutos de jejum. A última vez que o Caleri balançou as redes se deu em 25 de setembro do ano passado, no empate em 1-1 com o Botafogo, vale o jogo da temporada passada. Importante contar que nesse período são 4 meses e meio de jejum. Muita coisa para alguém que veste a camisa 9 e tem como grande missão fazer gols. É bem verdade que o Caleri segue participando da construção de várias jogadas. O gol do Lucas Moura contra o Santos na derrota no Clássico por 3-1 no fim de semana nasce, por exemplo, de uma bela jogada pela esquerda do Caleri. Mas o Caleri precisa voltar a balançar as redes, até porque o seu substituto natural, o André Silva, e o Rian Francisco, jogador das categorias de base, já marcaram, inclusive, nesse campeonato paulista. Hora de falar sobre o Santos, muito perto de contratar Benjamin Hohlheiser. Pelo menos foi isso que o Santos divulgou às setoristas do clube. O avanço se deu depois de uma segunda proposta feita ao Benfica, dono dos direitos econômicos do atacante argentino de 24 anos de idade. A oferta aceita pelo Benfica é de 6 milhões e meio de euros fixos, 6 milhões de euros fixos, mais 6 milhões e meio de euros em bônus, total de 12 milhões e meio de euros. Esses bônus de 6 milhões e meio de euros seriam pagos a cada 20 jogos disputados. Toda vez que o Hohlheiser atuar por 20 vezes no Santos, o Peixe desembolsa 1 milhão e meio de euros com destino ao Benfica. Importante contar também que o Santos decidiu mudar a sua filosofia de contratações. Em vez de tentar o Eliasson, aquele meio atacante sueco, e o Rony, atacante do Palmeiras, o Santos decidiu abrir mão desses dois atletas e investir toda a grana em um único jogador. Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em Roberto Firmino, pelo menos é o que garante o jornal Sport da Espanha. O mesmo jornal Sport que havia afirmado nas últimas horas que o Palmeiras fez uma oferta de 27 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, ao Barcelona pelo Vitor Roque. Segundo a apuração do jornal espanhol, tanto o Vitor Roque quanto o Firmino são os dois alvos do Palmeiras para a temporada. Eles seriam ou um ou outro o camisa 9 do Verdão. O problema em relação ao Vitor Roque é que ele só pode ser contratado a partir da metade do ano. Não há nenhuma chance de o Betis liberá-lo antes do fim do contrato de empréstimo. O Vitor Roque está emprestado até o mês de junho. Dessa maneira, o Palmeiras só poderia contar com o Vitor Roque para a disputa do Super Mundial de Clubes. Em relação ao Firmino, segundo a apuração espanhola, o atleta poderia ser liberado agora pelo Al Ahly da Arábia Saudita para se juntar ao Palmeiras desde então. Mas, porém, contudo e todavia, há dois grandes problemas nessa operação pelo Firmino. Primeiro, que ele tem contrato no Al Ahly até junho de 2026 e por lá ganha perto de 10 milhões de reais por mês, jogador avaliado em 14 milhões de euros. A temporada atual dele também é boa, 25 jogos, 9 gols e 5 assistências, são 3 gols nos últimos 4 jogos, tá? Só para completar, é importante lembrar que Roberto Firmino já se declarou algumas vezes torcedor fanático do Corinthians. Preciso falar agora sobre Endrick, o ex-atacante do Palmeiras, que inclusive marcou gol nessa quarta-feira em jogo da Copa do Rei contra o Leganés. O Endrick foi titular e fez o segundo gol do confronto com o Leganés. O Endrick esteve na mira de 7 clubes europeus nessa janela recém-encerrada. Tanto o Real Madrid quanto o Endrick descartaram qualquer tipo de negócio por entenderem que o Endrick ainda tem muita lenha para queimar vestindo a camisa do poderoso clube espanhol. A Arsenal, West Ham, Olympique de Marselha, Juventus, Sevilha, Villarreal e Getafe foram os interessados, todos dispostos a contratá-lo por empréstimo. Nenhuma chance de o negócio acontecer. Ele permanece no clube e já soma 5 gols em 22 partidas na atual temporada. Destaque para a participação dele na Copa do Rei, 3 jogos e 3 gols. Bora fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay, condenado em Mônaco à prisão suspensa pelo tribunal. Prisão de 4 meses. Mas prisão suspensa em Mônaco tem uma outra conotação. Essa pena suspensa significa que ele só será preso se cometer outra infração em Mônaco. Tudo se deu quando, em agosto do ano passado, antes de ser contratado pelo Corinthians, o Memphis Depay foi flagrado dirigindo com bebida alcoólica, ou melhor, embriagado.
o nível de bebida no sangue dele era maior do que o permitido. O julgamento aconteceu recentemente, sem a presença do Memphis Depay, e ele foi condenado a 4 meses de prisão suspensa. Importante contar que o Memphis tem direito a recorrer, prazo de 2 semanas para recorrer, e foi condenado, além dessa prisão suspensa, a uma multa de 9.000 euros. O Memphis Depay disse o seguinte, abre aspas, gostaria de vir aqui me desculpar. No verão passado, durante as minhas férias em Mônaco, cometi um erro e decidi dirigir para casa após tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pego um táxi, mas não o fiz. Então, gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e com certeza aprenderei com elas. Fecha aspas. Só para completar o noticiário do Corinthians, contar que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão, se reuniu nesta terça-feira com representantes do New York City, time que detém os direitos econômicos do Thales Magno. Na pauta a negociação sobre o futuro do atacante de 22 anos de idade que está emprestado somente até metade do ano. Opção de compra de 15 milhões de dólares. O Corinthians tenta prorrogar a permanência do atleta por empréstimo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!